Olá pessoal, tudo bem? Atendendo aí a vários pedidos, estou fazendo então esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre auxílio doença e aposentadoria por invalidez e dar algumas dicas aí, sobretudo quando acontece aquele probleminha de que você vai na perícia e o benefício é negado, né? Bom, então nesse vídeo eu pretendo dar para vocês aqui algumas dicas, tá bom? E orientações do que fazer quando tiverem esse problema. Meu nome é Danilo Schettini, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e do trabalho, sou sócio da Advocacia Schettini e da Advocacia Nunes Schettini e espero que com esse vídeo você consiga esclarecer aí algumas dúvidas que surgem quando você precisa do benefício de auxílio-doença ou então da aposentadoria por invalidez. Beleza? Peço que curtam aí o nosso canal, ativem o sininho para poder receber conteúdo novo. Estamos sempre postando conteúdo relevante aqui no nosso canal, tá bom? Então, para que vocês sejam os primeiros aí a ter acesso a esse conteúdo. E se ao final do vídeo você gostar, se achar que ele te ajuda ou ajuda alguém que você conhece, peço que curta o vídeo, que compartilhe e também comente, faça um feedback pra gente aqui, pra gente poder ou tá melhorando o conteúdo ou também tá trazendo novos conteúdos para vocês aqui, beleza? Vamos lá então? Bom, primeira coisa que eu separei aqui para vocês é o seguinte: o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, então, são direitos do trabalhador incapacitado. O que é isso? Bom, antes de falar sobre isso, eu queria que vocês lembrassem agora que após a emenda constitucional 103 de 2019, então a partir do ano de 2019, o auxílio-doença não se chama mais auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez também não é aposentadoria por invalidez. Os novos nomes agora são auxílio por incapacidade temporária e auxílio por aposentadoria por incapacidade permanente. Esse é o novo nome do benefício, tá bom? De qualquer forma, eu vou continuar utilizando o termo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, porque a maioria das pessoas que estão aqui, ou pelo menos esse vídeo é destinado ao segurado, né, ao trabalhador, e muitos ainda não estão familiarizados com o nome auxílio por incapacidade permanente e aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária, que são os novos nomes. Ele é mais para os operadores do direito mesmo. Então eu vou falar com vocês aqui auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, beleza? Mas aí já fica a dica que esse nome mudou. E é interessante falar disso, que está muito ligado agora ao nosso tema então, né, de que são direitos do trabalhador incapacitado, porque antes tinha-se uma dúvida em relação ao nome do benefício, que era auxílio-doença, né? Só que ele é concedido não quando você está numa situação de doença, mas sim numa situação de incapacidade. Então veja, por isso que ele é um benefício destinado ao trabalhador que está incapacitado. E é muito interessante você entender que há uma distinção, sobretudo quando você vai na perícia, entre doença e incapacidade. Doença é você estar sim acometido por uma enfermidade, né? Por outro lado, não quer dizer que sempre que você tiver com uma enfermidade, você necessariamente estará incapaz do trabalho. Pode ser, por exemplo, que você tenha aí uma dor de cabeça, né? E de que você faça uso de um remédio para dor de cabeça e consiga trabalhar normalmente. Então veja, não é sempre que existe um problema de saúde necessariamente gerará direito a um benefício. O critério utilizado pelo INSS é o da incapacidade. E a incapacidade aqui deve ser entendida como a impossibilidade de você executar a sua atividade, tá bom? Então esse benefício, esses benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, são destinados ao trabalhador que se encontra numa situação de incapacidade, de impossibilidade de executar a sua atividade, tá bom? E por conta disso, por não conseguir desenvolver a sua atividade por mais de 15 dias, ele é retirado do trabalho e é pago para ele um benefício substituidor da renda enquanto perdurar essa incapacidade. Legal? Então esse é um benefício pago aos trabalhadores, às pessoas que contribuem com o INSS. Existem 3 requisitos para ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que é
qualidade de segurado, vínculo, você precisa estar vinculado ao INSS. Então é quem está pagando o INSS ou pagou o INSS há pouco tempo, né? Então deixou de pagar o INSS há pouco tempo, é que terá direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez. Tá bom? Por que parou de pagar há pouco tempo? Porque o INSS ele tem uma coisa que chama período de graça. Então veja, quando eu estou pagando o INSS, eu estou vinculado ao INSS. Mas quando eu paro de pagar o INSS, o que acontece? Eu ainda me mantenho vinculado por um determinado período. Então eu posso ficar por 1 ano, por 2 anos ou por 3 anos vinculado ao INSS, a depender do caso. Tá bom? Então, você que está pensando em procurar o INSS para conseguir um benefício por incapacidade, né? Então, auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, deve observar se, além da questão da incapacidade, você tem vínculo com o INSS, está pagando ou se pagou há 1, 2 ou 3 anos. Tá bom? Bom, fora esse requisito, também é exigida uma carência de 12 meses. Então, você tem que ter pago, no mínimo, 12 meses de INSS para que você tenha direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Há algumas exceções, que são algumas doenças que isentam de carência. O câncer, o HIV, por exemplo, são exemplos dessas doenças que isentam de carência, e também quando há um acidente, tá? Independente de se relacionado ao trabalho ou não, nesse caso também é isentado de carência. Então veja, se o trabalhador começou a trabalhar e tem um dia de trabalho, nunca trabalhou na vida, e é o primeiro dia de trabalho dele, ele se acidenta, ele terá direito ao auxílio-doença. E por que o INSS, então, nega o benefício de auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez? É uma pergunta muito interessante, e aqui o grande motivo que você precisa entender que o INSS nega o benefício está relacionado ao próprio nome, né? Que eu disse então que agora é incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, auxílio ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então é a incapacidade que o médico perito não identifica no segurado, né, no momento da realização da perícia, e por conta disso ele nega o benefício. É evidente de que existem algumas perícias, a gente recebe relatos no escritório de que não são bem realizadas, principalmente no âmbito administrativo. Então, quando a pessoa vai lá no INSS, nos relata que o servidor muitas vezes não sequer avalia a documentação ou faz um teste físico. Tudo isso é obrigatório, deve ser feito pelo perito, tá bom? Ele tem que examinar tanto a sua história, né, quanto a documentação e realizar o exame físico, se for o caso, né, se isso for necessário, então, para identificar a sua incapacidade. Tá bom? Então, embora existam algumas perícias que realmente não acontecem dessa forma, fato é que quando o benefício é negado, via de regra, é porque o perito não identificou uma situação de incapacidade. Então é comum, por exemplo, que a pessoa tenha um problema na coluna e fala, eu vou tentar um benefício por auxílio-doença. Quando vai na perícia, o médico diz, olha, realmente você tem um problema de coluna. Por outro lado, esse seu problema de coluna, do meu ponto de vista médico, eu entendo que você não está impossibilitado de trabalhar. Você pode executar a sua atividade normalmente. Talvez precise fazer uma fisioterapia para fortalecimento, né? Mas tudo isso pode ser feito em paralelo com uma atividade. Então esse é um dos principais motivos para que os benefícios sejam negados. Pelo menos é aí que a lei disciplina que o médico deve negar o benefício, que é na situação em que ele, então, não identifica uma condição de incapacidade no seu caso. E o que fazer, então, quando o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez são negadas pelo INSS? Pois é, você tem alguns caminhos, tá? Então, toda vez que o Estado te der uma decisão que não lhe é favorável, aliás, isso é no âmbito da justiça em geral, né? Quando você tem uma decisão que ela não lhe agrada, você tem o direito de recorrer daquela decisão. Na própria administração, então, no próprio INSS, há instâncias recursais que você pode percorrer para tentar alterar, então, essa decisão, tá? E além das instâncias administrativas, você também tem um processo judicial por outro lado, tá bom? Então, você pode buscar o Poder Judiciário
para tentar alterar então essa decisão que lhe foi desfavorável, caso você entenda então que está incapaz e o INSS não tenha reconhecido sua incapacidade. Vamos falar um pouco então sobre o recurso administrativo. O recurso administrativo, ele ocorre então dentro do âmbito administrativo, né? Não é no INSS, é um órgão descentralizado do INSS, mas está dentro dessa estrutura, tá bom? E é as juntas de recurso e a Câmara de Julgamento. Essa é a estrutura recursal administrativa junto ao INSS. Então, quando o INSS nega um benefício, eu posso ir para a junta de recursos, que é a primeira instância, que aqui no caso seria então segunda instância, né? Porque o INSS foi a primeira, e a Câmara de Julgamento, então, seria um recurso que fica em Brasília, um pouco mais difícil nos benefícios por incapacidade, tá bom? Então você pode percorrer esse caminho para tentar reverter essa decisão que lhe foi desfavorável. Então, dentro de um prazo de 30 dias, após negado ou após ciência da negativa do INSS, você tem um prazo de 30 dias para poder recorrer da decisão administrativa. Isso dentro do próprio INSS, tá bom? Vamos falar também da ação, do processo judicial que permite enfrentar essa decisão que lhe foi desfavorável. Tem então aí a possibilidade de você entrar com um processo judicial na Justiça Federal. O INSS, por ser uma autarquia pública federal, as ações em face do INSS, via de regra, devem ser propostas, devem ser ingressadas na Justiça Federal aí da sua região, tá bom? Então, por exemplo, os juizados especiais federais são caminhos que o cidadão pode ter para tentar reverter essa decisão que lhe foi desfavorável no âmbito administrativo. Então, entrar com um processo, por exemplo, no juizado especial é algo um pouco mais simples para o cidadão, embora eu particularmente acho que não é recomendável ele fazer isso sozinho, né? E aí é a minha opinião, sobretudo porque ele vai ingressar com o processo na justiça sem ter conhecimento processual, o que é muito complicado. O Estado não deu ferramentas para o cidadão conseguir sozinho, ele mesmo ir lá e brigar, por exemplo, com o INSS, que tem toda uma estrutura, e também procurador federal do outro lado, né? Fazendo a defesa do INSS. Então é importante que você, cidadão, também esteja bem defendido aí na situação. Aliás, é o seu direito que está em jogo. Você pode procurar a Justiça Federal e lá vai ser marcada uma perícia, um juiz, vai ser feito a avaliação por um juiz e vai ser feita uma perícia com um perito federal, né? E esse perito indicado pelo juiz, isento, ele não é perito nem do INSS, ele também não está ali para te ajudar, ele está ali para fazer uma análise isenta e dizer ao juiz se no seu caso o INSS decidiu de maneira correta ou de maneira equivocada. E como proceder então logo que o benefício for negado, né? Então veja, assim que o benefício for negado, abre para você um prazo de 30 dias para poder entrar com um recurso administrativo. E o processo judicial? Você não tem esse prazo de 30 dias. O que você tem é uma prescrição quinquenal, então se você demorar mais de 5 anos para entrar com uma ação, você não consegue receber as parcelas anteriores aos últimos 5 anos, então, né? Então, na justiça você tem um prazo um pouco mais largo para poder entrar com um processo judicial, mas infelizmente como os processos demoram um pouquinho, é interessante que o cidadão, principalmente incapacitado e que precisa do benefício, tentar o quanto antes aí dar início aí ao seu processo para tentar resolver essa situação. Bom, passar para vocês aqui uma dica em relação à perícia, né? Quando você estiver numa perícia médica, você deve observar esse conceito que eu falei inicialmente, que é o conceito da incapacidade. Não adianta achar que, doutor, mas eu tenho bursite, eu tenho direito a me aposentar, né? Eu tenho direito a uma aposentadoria, um auxílio-doença. Não é a doença que vai gerar direito a benefício, tá bom? Mas é realmente a sua condição de incapacidade, de impossibilidade de executar a sua atividade. Então veja, perceba em você o que de fato o impossibilita de trabalhar. Descarta o nome da doença e perceba os sintomas
que essa doença tem repercutido em você e que isso, frente ao seu trabalho, tem implicado em você não conseguir executar a sua atividade. Esse é o ponto que você deve observar aí na hora de passar na perícia. O auxílio-doença, ele visa a incapacidade temporária, tá bom? Então, no caso do auxílio-doença, é sempre uma incapacidade temporária. Daqui a 6 meses a pessoa vai se recuperar, daqui a 1 ano é provável que esteja recuperado. Nesse caso, é um caso de auxílio-doença, porque é uma incapacidade temporária. Já a aposentadoria por invalidez, eu pego o mesmo conceito dessa doença, só que é algo que não vai se recuperar em 1 ano. Tá? Ou pega o mesmo conceito da incapacidade, e não é algo que vai se recuperar em um período curto, mas é algo que a ciência, a medicina ainda não avançou ao ponto de solucionar aquela condição. Então, nesse caso, a pessoa teria direito a uma aposentadoria por invalidez, né? Ou hoje uma aposentadoria por incapacidade permanente, tendo em vista que ela não reúne mais condições de desenvolver a sua atividade, e isso sem perspectiva de mudança do quadro. Isso era o que eu tinha para dizer para vocês em relação ao benefício de auxílio-doença. É muito interessante, tem muito mais coisas para falar em relação a isso, tá bom? Se faltou alguma coisa aí nesse vídeo que era pertinente a essa matéria, comentem aqui, tá bom? Que a gente faz mais vídeos aí, legal? Fico à disposição de vocês, um grande abraço e até uma próxima!